frase do Evangelho que fala, uma frase que fala sobre a dificuldade da entrada de um rico no reino dos céus e compara com a passagem de um camelo no buraquinho de uma agulha, não tem um negócio assim? Mas se você vai na missa, em qualquer missa que a gente vai, a gente vê o empresário lá, o empresário capitalista. Então, o reino dos céus me parece que justamente aí ele não exclui, pelo contrário, né? A marca é a inclusão. A questão é que nós devemos tomar essa decisão, né? Lembrando outra passagem, é muito interessante, aquele jovem rico também que cumpria todos os ritos, seguia todas as leis judaicas, e Jesus falou, bom, agora dê tudo aos pobres e segue-me. E ele foi embora triste, né? Quer dizer, ele tomou a decisão dele, né? A oportunidade foi dada, né? O sinal foi colocado, né? A libertação foi apresentada. Agora, será que você consegue se desamarrar daquilo que você criou para você? Né? Daquilo que você pensa que é o seu significado no mundo, enfim. Né? Será que aquilo, voltando até na discussão do bloco anterior, né? Será que aquilo que a gente buscou como significado para nós, até hoje, realmente é o nosso significado? Então, o Natal é um momento de muita reflexão nesse sentido. Quer dizer, qual o verdadeiro significado que eu tenho? E quando você vê um Deus que se faz homem, o meu significado vai às alturas. Então eu preciso ser um homem que se faz Deus, né? E como que é se fazer Deus, entre aspas, né? É se doar aos irmãos, é como o Galvanese disse, né? A proteção à natureza, né? Observar a natureza como os medievais observavam, né? Como dom da criação, como algo dado, né? Portanto, uma dádiva que precisa ser cuidada, né? O homem não se sobrepõe à natureza. Pelo contrário, ao submeter a natureza, o homem se transforma no seu cuidador, né? O homem é o ser do cuidado com relação à natureza, né? E essa natureza envolve tudo aquilo que a gente entende pelo verde, pela fauna e flora, e nos envolve sobremaneira, né? Quer dizer, o homem é o ser do cuidado para com a natureza e, óbvio, mais do que tudo, para com o homem, né? Então, essa construção de um sentido de solidariedade que o Natal nos traz, né? É a construção do homem em busca de si mesmo, né? É a construção do homem que traça metas para a sua própria libertação. Libertação do quê? Libertação daquilo que o amarra, das falsas necessidades, das segundas naturezas. Quantas nós não temos? Né? Por exemplo, o celular mais novo, a criança quando olha para a árvore, né? Ela olha o presente maior, né? Ah, o fulano ganhou um presente menor, o meu tem que ser maior e etc e tal. Onde está o Natal aí? É uma árvore decorada, é um presente grande, é um embrulho bonito, né? Onde está o Natal? O presépio, né? E eu tenho acompanhado alguns presépios por aí, é interessante, né? Eu imagino o primeiro presépio de São Francisco, como devia ser rústico, né? Hoje você olha os presépios, mas, meu Deus do céu, parece que estão falando de Herodes, né? Dos altos escalões da sinagoga da época, enfim, todos eles muito brilhantes, né? José praticamente com coroa, né? Nossa Senhora se tornou rainha, mas no sentido humano, no sentido pobre da coisa, né? No sentido dessas amarras que eu estava me referindo, né? No sentido de se prender a falsos valores. Então, o Natal, ele, nesse sentido, ele é o sinal de contradição, né, que Simeão vai dizer a Jesus Cristo na apresentação no templo, né? Quer dizer, olha, essa criança será o sinal de contradição. Portanto, o Natal é um sinal de contradição. E quando o homem, pelo menos grande parte dele, ou a parte que subjugou os outros homens, né, quando essa parte se coloca como egoísta, enfim, com esses fundamentos, Jesus continua sendo sinal de contradição. Né? Quer dizer, continua mostrando que, olha, nós optamos pelas nossas escolhas. Agora, o caminho é correto? E mais uma vez a resposta vem. Agora, nos comportaremos como? Como apóstolos, discípulos, simpatizantes, transformadores, ou como o jovem rico que sai triste, embora reconheça que cumpra algumas leis, algumas regras? Natal. E a pergunta que eu vou fazer para o Diego agora é se tem espaço para essa atitude mais consciente, solidária, cristã,
nesse atropelo, nessa avalanche de consumo e de capitalismo que se apropriou do Natal, Diego? Eu acredito que tem espaço, né? Sobra espaço. Agora, no sentido de que Deus acha esses espaços, né? Assim como achou a estrebaria, né? Enquanto as portas eram fechadas, né? A estrebaria permaneceu aberta. E ali acho que até, retomando mais uma vez a conferência de Copenhague, é interessante porque ali representa já um grito ecológico, né? Quer dizer, a representatividade da vaca, do bezerro, da ovelha, de uma certa maneira demonstra uma união, não é? Entre Criador e criatura, né? No sentido de que, olha, ali toda a natureza venera o seu Criador e o seu Criador a respeita dignamente, né? Assim como também a gente encontra na figura do presépio, né? Os reis magos, que eram a representação maior da ciência da época, né? Então, quer dizer, a ciência que vai buscar as suas raízes, né? O seu fundamento nessa mensagem de Deus, nessa mensagem encarnada. Agora, há espaço dentro dessa nossa cultura de morte, dessa nossa cultura capitalista, há espaço, né? Há espaço conquistado por Deus, né? O espaço nos locais, como eu disse, né? Nos locais mais pobres, que muitas vezes é o nosso coração, né? Que talvez na maioria das vezes é o nosso coração. Lembro-me que, por exemplo, se a gente pegar a história de São Francisco de Assis, pelo menos os dados mais confiáveis, a gente vai primeiro perceber que São Francisco, ele tem até uma dificuldade de ser aceito pela igreja, né? Por quê? Tamanha radicalidade, né? São Francisco se põe descalço, se põe aos trapos. É o rico, não é? Ele é o rico que deu a resposta diferente do rico do Evangelho, né? Ele disse sim ao projeto de Jesus. Então, ele se fez pobre entre os pobres. Agora, o que é importante ressaltar é o que o Galvanese citou. Quer dizer, não é uma elegia à pobreza, não é um elogio, não é, à pobreza, mas, pelo contrário, é um engajamento entre os pobres para que nunca exista ou não exista mais pobreza, né? Então, essa militância em favor dos pobres e não da pobreza é a maneira que, penso eu, de nós nos introduzirmos, né, nesse Natal, né? Ou seja, de qualquer pessoa conseguir se introduzir nesse aspecto de Natal. Que a palavra franciscano, que vem de São Francisco de Assis, ela até define, a gente fala, uma pobreza franciscana. Uma pobreza franciscana. E que depois os carmelitas farão, né, os carmelitas descalços, e depois nós veremos algumas ordens que terão esse cuidado de mostrar o seguinte: olha, nós somos um referencial, né? Tanto que hoje a gente vê um embate dentro da igreja, pelo menos entre alguns teólogos, né, de algumas posições do Papa, posições que a gente chamaria de progressista, embora não concorde muito com o termo, mas chamaria de progressista. Por outro lado, toda uma ostentação de riqueza, né, aumentou o seu anel, colocou mais ouro presente no altar e etc. e tal. Agora, penso eu que tudo isso é para aumentar a dignidade de Deus, né, para aumentar a veneração do homem a Deus. Então, a entrada que nós fazemos no mistério divino é a entrada de opção, né? É a entrada de opção pelos pobres, é a entrada de opção pelos desvalidos, é a entrada do cuidado para com aqueles que primeiro mais necessitam, né? E aí ricos e pobres estão chamados a essa mesma missão, né? Dentro dessa mesma mensagem. Como é que combina esse anel maior do Papa, aquela pompa toda do Vaticano com essa opção? Bom, o nosso tempo também esgotou, não foi só o modelo. Diego Gonçalves, obrigado pela participação e Feliz Natal para você, feliz Ano Novo. Para todos nós, muito obrigado. Obrigado a toda a equipe, a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até segunda-feira, nesse mesmo horário, se Deus quiser, e um Feliz Natal para você que você merece.